E se eu te disser que a ansiedade não é um castigo, mas um sinal que sua mente não está quebrada, apenas sobrecarregada? Hoje você vai descobrir algo diferente. Você não precisa viver com essa inquietação constante. Não precisa continuar se sentindo preso dentro dos seus próprios pensamentos. Porque sim, é possível eliminar a ansiedade, não com promessas vazias, mas com lições práticas, com decisões diárias, com uma mudança profunda na sua forma de viver. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite para recuperar o controle, silenciar o ruído interior e construir uma mente tranquila, mesmo quando o mundo não está. Você está pronto para parar de apenas sobreviver e começar a viver em paz? Então fique, porque isso pode marcar um antes e um depois. Antes de começar, convido você a escrever nos comentários esta frase poderosa: hoje escolho a paz interior. Sou estoico. Faça isso com intenção, como um compromisso consigo mesmo. Ao escrevê-la, você não apenas a ancora na sua mente, mas a grava no seu subconsciente, e isso pouco a pouco começa a mudar sua realidade de dentro para fora. Porque aquilo que você repete com convicção se transforma na sua nova maneira de viver. Número 1. Agradeça o sofrimento e as situações que te irritam. Sabe o que acontece quando você para de amaldiçoar o que te incomoda e começa a agradecer? Seu mundo interno muda completamente, porque enquanto você continuar vendo o sofrimento como inimigo, continuará sendo seu escravo. Mas quando o enxerga como mestre, você se torna livre. Cada pessoa que te irrita, cada situação que te leva ao limite, não está aí por acaso. Está aí para te ajudar a se conhecer melhor, para mostrar onde você ainda reage com raiva, com ansiedade, com medo. E em vez de desejar que desapareçam, você pode começar a dizer obrigado. Sim, obrigado. Obrigado por me mostrar que ainda me falta paciência. Obrigado por me colocar diante dos meus próprios limites. Obrigado porque mesmo que eu não entenda agora, sei que isso tem um propósito. Talvez eu não veja imediatamente, mas sei que cada incômodo é um espelho que me obriga a olhar para dentro. Às vezes queremos fugir do que dói, mas é justamente nessa dor que se encontra o crescimento que tanto buscamos. Pense nisso. Quantas vezes você saiu mais forte depois de uma crise? Quantas vezes aquela decepção, aquela perda, aquela discussão te revelou algo essencial? Não foi confortável, mas foi transformador. Não foi desejado, mas foi necessário. O sofrimento nos lapida como o fogo faz com os metais. Ele revela quem realmente somos, não o que aparentamos ser quando tudo está bem. E é que, segundo o estoicismo, nada que venha de fora pode realmente te ferir. O que te fere não é o que acontece, mas como você interpreta. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre eles. Então, se você muda sua percepção, se escolhe agradecer mesmo que dói, está recuperando seu poder. Agradecer a quem te irrita não é fraqueza, é ter coragem para crescer. É reconhecer que essa pessoa não tem controle sobre a sua paz interior, a menos que você a entregue. Quando alguém te incomoda, na verdade, está te dando uma oportunidade de praticar a temperança. Quando algo não sai como você esperava, é um convite à flexibilidade e à humildade. E sabe o que acontece quando você aceita isso? Sua mente se torna mais forte, mais clara, mais serena. Você começa a confiar mais em si mesmo, deixa de ser reativo e passa a responder com consciência. Deixa de se sentir vítima e se transforma no protagonista do seu próprio processo. Porque você não está mais esperando que o mundo te trate bem para se sentir bem. Está treinando seu caráter para manter a paz mesmo em meio ao caos. Quando algo te abalar, pare e diga em voz baixa: obrigado. Mesmo que não sinta no início, diga. Não se trata de justificar a injustiça ou negar a dor. Trata-se de decidir o que você fará com essa dor. Se vai transformá-la em raiva ou em sabedoria, se vai deixar que ela te consuma ou te construa. Agradeça a quem te criticou. Ele te mostrou seu apego à aprovação. Agradeça a quem te ignorou. Ele te ensinou o quanto você depende do reconhecimento externo. Agradeça a quem te traiu. Ele revelou sua idealização dos outros.
Cada experiência vem com uma mensagem, e quando você está pronto para recebê-la com humildade, tudo muda. Não significa desejar o sofrimento, mas aproveitar quando ele chega. Se alguém desperta sua irritação, pergunte a si mesmo que parte de mim precisa ser curada, onde ainda não há paz. E com essa consciência, você avança, se torna mais forte, mais sábio, mais livre. Você não precisa que a vida seja perfeita para estar em paz. Precisa aprender a agradecer até o que é imperfeito, porque quando faz isso, descobre que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em como escolhe responder. Então, da próxima vez que enfrentar uma situação difícil, lembre-se: esse incômodo não vem para te destruir, vem para te despertar, para te mostrar o caminho. E se tiver coragem de agradecer, estará plantando dentro de si a semente da verdadeira resiliência. Porque no fundo, toda adversidade é um chamado ao crescimento, e você decidirá responder com reclamação ou com gratidão. Número 2. 96% das preocupações nunca acontecem. Quantas vezes você passou noites sem dormir, imaginando cenários que jamais aconteceram? Quantas vezes sentiu o coração acelerar por um e se que nunca se tornou realidade? É incrível, mas é verdade. 96% das coisas que te preocupam nunca acontecem. A ciência já comprovou isso. Estudos mostram que quase todas as preocupações que te roubam a paz não têm nenhuma base real. São fantasmas mentais, projeções do medo, construções de um futuro que nem sequer existe. E mesmo assim, lá está você preso em seus pensamentos, angustiado com tudo o que poderia dar errado, como se preocupar mais te desse mais controle, quando na verdade o único resultado é o cansaço mental e emocional. Nós nos preocupamos com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que já aconteceram e não podem ser mudadas, ou até com coisas que nem estão em nossas mãos. E isso não é preparação, é desgaste. Sabe o que o estoicismo diz sobre isso? Que a única coisa que está realmente sob seu controle é sua mente, seus pensamentos e suas ações. Epicteto afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. E Marco Aurélio escreveu que, se algo tem solução, não há motivo para se preocupar. E se não tem, preocupar-se não servirá para nada. A preocupação, então, é inútil, e mais que isso, é uma ladra de vida. Cada segundo que você passa antecipando problemas que não existem é um segundo que você rouba do presente. E o pior é que muitas vezes esses pensamentos te paralisam. Você deixa de agir, de aproveitar, de viver. Como se imaginar todas as catástrofes possíveis te tornasse mais forte, quando na verdade apenas te torna mais vulnerável. Pense nisso por um momento. Se 40% do que te preocupa nunca vai acontecer, e outros 30% dizem respeito ao passado que você não pode mudar, isso significa que pelo menos 70% dos seus pensamentos ansiosos são completamente desnecessários. O que você poderia fazer com toda essa energia se a direcionasse para o que realmente pode mudar? A chave está em retornar ao presente. Sempre que sentir ansiedade, faça a si mesmo esta pergunta: estou em perigo real neste exato momento? E quase sempre a resposta será não. Você está seguro, está vivo, está aqui. Mas sua mente, treinada para sobreviver e não para ser feliz, continua correndo atrás de ameaças imaginárias. Seu trabalho é pará-la, observá-la e redirecioná-la. Você não precisa controlar o futuro, precisa controlar o seu foco. Comece reconhecendo que não é necessário resolver tudo antecipadamente. Não é preciso ter todas as respostas. O que você precisa é de presença. Porque apenas no presente é possível tomar decisões com clareza. Apenas no presente é possível respirar fundo e perceber que você está criando problemas que não existem. E é você quem os cria. Você não é seus pensamentos, não é seus medos. Você é o espaço que os observa. É a consciência que pode dizer: isso não é útil. Você pode agradecer à sua mente por tentar te proteger, mas não precisa segui-la cegamente. Pode voltar ao seu corpo, à sua respiração, a este instante. Aqui não há perigo. Aqui há calma.
Se hoje você se encontra preocupado com algo, faça o exercício de escrever e depois pergunte: isso está em minhas mãos? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, haja, mas pare de alimentar o pensamento. Não alimente a ansiedade com repetição mental. Alimente a paz com ação ou aceitação. Lembre-se, o futuro ainda não existe e quando chegar, será apenas mais um presente. Então, prepare-se para viver esse presente, não para temê-lo. Não sacrifique sua tranquilidade pelo que ainda não aconteceu. O maior ato de sabedoria é confiar na sua capacidade de se adaptar ao que vier, em vez de sofrer por antecipação. Hoje você pode escolher soltar. Pode deixar de carregar essa mochila de si que não leva a lugar algum. Você não precisa prever o futuro, precisa viver o agora. E se conseguir fazer isso uma e outra vez, verá como muitas das suas preocupações simplesmente desaparecem. Você está aqui, está respirando, está seguro. Este momento é tudo o que você tem, e é mais do que suficiente. Número 3. Identifique e reduza seus desencadeadores de ansiedade. Você já se perguntou por que, sem motivo aparente, sente ansiedade, como se algo invisível acionasse um alarme dentro de você, mesmo quando tudo ao redor parece estar bem? A verdade é que a ansiedade muitas vezes não vem de um perigo real, mas de certos gatilhos que funcionam como interruptores emocionais. E o mais poderoso é isto: muitos desses gatilhos podem ser identificados, gerenciados e reduzidos. A ansiedade não surge do nada, ela tem raízes. Às vezes essas raízes são químicas, uma má alimentação, o consumo excessivo de cafeína, a falta de sono ou até o excesso de telas e notificações. Outras vezes, os gatilhos são emocionais, pensamentos automáticos, exigências internas, julgamentos aprendidos, culpas que você carrega do passado. E também existem os fatores ambientais, pessoas, rotinas ou situações que, embora pareçam normais para outros, para você representam tensão constante. E aqui está o primeiro passo: reconhecer que a ansiedade não te define. Ela é apenas um sinal, uma mensagem do corpo e da mente dizendo que algo não está bem. Ignorá-la não funciona, mas compreendê-la sim. Pergunte-se com honestidade: o que me dispara? O que eu estava fazendo, pensando ou sentindo antes de a ansiedade aparecer? Talvez você descubra que o excesso de tarefa sem descanso é um gatilho, ou que toda vez que conversa com certa pessoa, sai emocionalmente drenado. Talvez o sabotador seja o seu diálogo interno, aquela voz que repete: eu não sou suficiente, vai dar errado, isso é demais para mim. E mesmo que esse pensamento não seja verdade, o corpo acredita nele como se fosse uma ameaça real. Uma das ferramentas mais eficazes é escrever o que você sente quando a ansiedade aparece, não para se julgar, mas para se entender. O que você disse a si mesmo? Que situação provocou isso? Dormiu bem? Estava se comparando com alguém? Essa prática constante te ajudará a identificar padrões. E quando identifica um padrão, você pode transformá-lo. O estoicismo nos lembra que não devemos desperdiçar energia lutando contra o que está fora de nosso controle, mas temos o dever de trabalhar o nosso mundo interior. Marco Aurélio dizia que, se algo externo te perturba, não é pelo que aquilo é, mas pelo julgamento que você faz sobre aquilo. Mude o julgamento, mude a reação. E muitas vezes mudar esse julgamento é algo simples e, ao mesmo tempo, desafiador, como escolher falar consigo mesmo com mais gentileza, da mesma forma que falaria com alguém que ama. Porque, na maioria das vezes, o maior gatilho da ansiedade não é externo, é interno. É a sua própria exigência de ser perfeito, de não errar, de ter tudo sob controle. Mas a vida não funciona assim. E o seu valor não depende de quão perfeito você é, mas de quanto se cuida e se conhece, mesmo nos seus momentos mais vulneráveis. Por isso, comece a reduzir os gatilhos a partir de onde for possível. O café te deixa ansioso? Reduza. As redes sociais te comparam e te sobrecarregam? Limite-as. Suas manhãs são caóticas? Acorde 15 minutos mais cedo. Aquela pessoa te causa mal-estar constante? Coloque limites. E, acima de tudo,
Trabalhe o seu diálogo interno. Não fale consigo mesmo como um inimigo. Fale como um aliado que está ao seu lado para te apoiar. Não se trata de eliminar completamente a ansiedade, isso não é realista, mas é possível torná-la menos frequente, menos intensa, menos invasiva. Você pode reduzir o poder dela quando entende de onde vem, quando reconhece que não é fraco por senti-la, mas forte por enfrentá-la. Cada vez que escolhe cuidar dos seus pensamentos, dos seus hábitos e do seu ambiente, você está reeducando o seu sistema nervoso, ensinando o que pode estar seguro mesmo diante do desconforto. Lembre-se, nem tudo pode ser controlado, mas muito mais do que você imagina está em suas mãos. E se você se comprometer a identificar o que te afeta e agir com compaixão e constância, verá uma diferença real. Vai recuperar a paz que merece, porque você não está quebrado. Só precisa de espaço, clareza e vontade de se conhecer melhor. A ansiedade faz parte do seu caminho, mas não é o seu destino. E quanto mais consciente você for dos seus gatilhos, mais livre se tornará. Número 4. Chego aos fatos reais antes de se preocupar. Quantas vezes você já se preocupou com algo que nem sabia se era verdade? Às vezes, um simples comentário, um mal-entendido ou uma suposição se transformam em uma tempestade dentro da sua mente. Seu coração acelera, o estômago se contrai e a mente começa a fabricar histórias que te roubam a paz. E tudo isso acontece porque você não se deteve para confirmar os fatos, para se perguntar: isso é real ou é apenas algo que estou presumindo? A maioria das nossas preocupações não vem da realidade, mas das interpretações de pensamentos soltos que crescem e se tornam monstros simplesmente porque não os questionamos. Achamos que alguém está chateado conosco porque não respondeu uma mensagem. Imaginamos que vamos fracassar em um projeto porque cometemos um pequeno erro. Acreditamos que algo ruim vai acontecer só porque ainda não temos uma resposta. E o problema não é sentir medo. O problema é acreditar nesse medo sem investigar. Aqui está o poder da clareza. Quando você chega aos fatos reais, muitas preocupações se dissolvem sozinhas. Você não precisa imaginar, precisa perguntar. Não precisa adivinhar, precisa verificar. Em vez de deixar sua mente correr em círculos, pare, respire e pergunte: que evidência real eu tenho para pensar isso? Isso é um fato ou é uma história que estou criando? Porque quando você vive na incerteza, tudo parece mais sombrio. O vazio se preenche com o pior que você imagina. Mas quando você traz luz, quando investiga, confirma e conversa, de repente percebe que não era tão grave assim, que era apenas um mal-entendido, que estava antecipando um problema que nem sequer existia. E isso muda tudo. Segundo o estoicismo, a nossa paz depende da nossa percepção. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. Se sua opinião se baseia em rumores, emoções ou suposições, seu sofrimento será desnecessário. Mas se você se baseia em fatos, pode enxergar a realidade com serenidade. Porque a realidade, mesmo quando é difícil, é muito mais administrável do que a fantasia do medo. Transforme isso em um hábito. Diante de qualquer preocupação, pare e busque dados concretos. Está preocupado com sua saúde? Faça um exame, em vez de entrar em fóruns que só alimentam o medo. Tem dúvida sobre algo que alguém disse? Pergunte diretamente, sem presumir. Tem medo de que algo dê errado no trabalho? Converse com sua equipe, revise seu progresso, busque feedback. O medo alimentado pela incerteza é muito mais forte do que o medo enfrentado com clareza. Esse hábito exige coragem, porque às vezes tememos mais a verdade do que a dúvida, mas é somente enfrentando os fatos que podemos agir com inteligência. Se você não sabe o que está acontecendo, não pode decidir bem. E se não decide bem, vive à deriva, à mercê de pensamentos que não te levam a lugar algum. Quando você aprende a buscar fatos em vez de suposições, sua mente se acalma, porque já não está presa ao imaginário. Você se torna presente, focado e no controle.
Pode tomar decisões baseadas em informações reais e não em medo distorcido. Pode se comunicar com clareza, sem precisar atacar ou se defender, agindo a partir da certeza e não da confusão. Não se trata de ignorar suas emoções, mas de não permitir que elas te ceguem. Você pode sentir ansiedade e ainda assim se perguntar: isso está realmente acontecendo ou é apenas um medo? Pode se sentir inseguro, mas ainda assim buscar a verdade. Porque quanto mais você se aproxima dos fatos, menos poder a ansiedade terá sobre você. Da próxima vez que algo te preocupar, comprometa-se consigo mesmo: não vou reagir até saber a verdade. Não vou tomar decisões até confirmar o que está acontecendo, porque mereço viver em paz. E essa paz começa com a verdade. No fim, tudo o que você imagina sem verificar se transforma em uma prisão mental, e tudo o que enfrenta com fatos se torna uma oportunidade de agir com sabedoria. Escolha a clareza em vez da confusão. Escolha os fatos em vez das suposições e verá como sua mente se liberta de muito ruído desnecessário. Número 5. Controle sua respiração para acalmar o corpo. Você já percebeu como sua respiração muda quando está ansioso? Ela se torna curta, rápida, superficial, quase como se o seu corpo estivesse se preparando para fugir de um perigo que nem existe. Isso não é coincidência, é o seu sistema nervoso ativando a resposta de luta ou fuga. Mas o que quase ninguém te conta é que você também tem um botão natural para desligar esse alarme à respiração. Sim, respirar não é apenas automático, também pode ser intencional. E se você faz isso de forma consciente, pode mudar completamente como se sente, mesmo em meio ao caos. A maioria de nós respira mal sem perceber, usando apenas a parte superior do peito. Reagimos a qualquer estímulo e vivemos com uma sensação constante de tensão. Mas quando você aprende a respirar com calma e profundidade, usando o diafragma, envia ao seu corpo uma mensagem poderosa: está tudo bem. Essa simples ação muda tudo. O corpo começa a relaxar, o coração desacelera, os músculos liberam a tensão e a mente fica mais clara. Isso não é um truque psicológico, nem uma crença espiritual, é pura fisiologia. Quando você respira de maneira profunda e lenta, ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por te levar ao estado de calma, digestão e recuperação. É como um freio natural para a ansiedade, e o melhor é que você pode usá-lo a qualquer momento, em qualquer lugar, sem que ninguém perceba. Não precisa complicar, feche os olhos, se puder. Coloque uma mão sobre o abdômen e respire profundamente pelo nariz, sentindo a barriga se expandir. Segure o ar por alguns segundos e depois solte lentamente pela boca, deixando o abdômen relaxar. Repita esse processo por alguns minutos e observe como o corpo começa a se acalmar, como aquilo que parecia insuportável, há 5 minutos agora parece suportável. Segundo o estoicismo, a chave para manter a serenidade é controlar o que está em seu poder. Você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, nem o caos do mundo exterior, mas pode controlar como respira, como reage, como escolhe manter a calma mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. E uma mente clara começa por um corpo tranquilo. Se você acalma o corpo, liberta a mente. Da próxima vez que sentir ansiedade, não procure uma solução fora. Procure sua respiração. Tome consciência dela. Se estiver agitada, desacelere. Guia, dê-lhe um novo ritmo, transforme-a em sua âncora, em seu refúgio. Respirar não vai resolver todos os seus problemas, mas vai te dar a clareza necessária para enfrentá-los melhor. Porque uma mente calma pensa melhor, decide melhor e age com mais sabedoria. Faça da respiração profunda um hábito, não apenas uma ferramenta de emergência. Pratique ao acordar, antes de dormir, antes de uma conversa difícil, ou quando sentir que o dia está te sobrecarregando. Faça disso um ato de amor próprio, porque não há forma mais poderosa de cuidar da saúde mental do que ensinar ao corpo que ele pode estar em paz, mesmo quando o ambiente não está.
A respiração é gratuita, sempre disponível e profundamente poderosa. Use-a com intenção. Treine seu corpo para não reagir por impulso. Treine sua mente para não correr com os pensamentos. Se você consegue controlar sua respiração em meio ao desconforto, pode controlar quase tudo, porque já não é escravo do momento, é dono da sua resposta. E lembre-se, você não precisa que a ansiedade desapareça completamente para sentir paz. Só precisa parar de alimentá-la. E cada vez que escolhe respirar com calma, está dizendo: aqui você não tem poder. É nesse instante que você recupera seu equilíbrio. Porque no fundo, respirar bem não é apenas uma técnica, é uma decisão diária de voltar a si mesmo. Número 6. Aceite o pior e prepare-se para melhorar. Às vezes o medo não está no que acontece, mas no que poderia acontecer. Vivemos presos em cenários imaginários, tentando a todo custo evitar que algo dê errado. E esse esforço constante para negar ou resistir ao que tememos nos enche de ansiedade. Mas existe uma estratégia poderosa que te liberta desse peso: aceitar o pior. Sim, aceitá-lo mentalmente, sem resignação, sem derrota, apenas como uma possibilidade. Porque, quando você aceita o pior, deixa de temê-lo, e quando deixa de temê-lo, começa a agir com clareza. Aceitar o pior não significa desistir, significa parar de lutar contra uma ideia. Significa dizer: se isso acontecer, não vai me destruir. Eu vou enfrentar e superar. E a partir desse momento, algo muda dentro de você. O ruído do e se silencia, a ansiedade se dissolve e surge o foco. A negação paralisa, mas a aceitação te coloca em movimento. Você já não está fugindo de um pensamento, está construindo uma resposta. Imagine que está diante de uma situação difícil, uma prova importante, uma conversa desconfortável, um problema financeiro, uma perda iminente. Sua mente começa a se encher de perguntas. E se eu fracassar? E se eu perder tudo? E se me rejeitarem? Esse se vira uma prisão mental. Mas se você parar e se perguntar qual seria o pior resultado possível, e o visualizar com serenidade, perceberá que pode suportá-lo. Não será fácil, mas não vai te destruir. E essa conclusão te devolve o controle. No estoicismo, essa prática se chama premeditatio malorum, a meditação sobre os males. Marco Aurélio e Sêneca a usavam para fortalecer-se emocionalmente, não por pessimismo, mas por realismo. Eles sabiam que, ao imaginar o pior com calma, o medo perdia seu poder. Quando o medo é encarado com lógica, ele enfraquece. Quando é aceito sem drama, se dissolve. Então pratique isso, diante de qualquer preocupação, pergunte-se qual seria o pior resultado possível. Escreva, olhe, aceite com serenidade e em seguida diga: agora, o que posso fazer para evitá-lo, reduzi-lo ou me preparar melhor? Essa é a chave. Primeiro aceite e depois melhore, não o contrário. Porque, se tenta melhorar algo que ainda não aceitou, age a partir do medo, e o medo turva o julgamento. Quando aceita o pior, você toma decisões mais firmes, mais lúcidas. Já não age para agradar ou evitar, mas para resolver. A clareza que nasce da aceitação te torna imbatível. Você deixa de viver para escapar da dor e passa a viver para enfrentar a vida como ela é, com tudo o que ela traz. Aceitar não é desistir. Aceitar é assumir responsabilidade. É dizer: estou preparado para qualquer cenário, mas farei tudo para alcançar o melhor. E esse equilíbrio entre aceitação e ação é uma fonte imensa de poder interior, porque você deixa de reagir com desespero e passa a agir com serenidade. E sabe o que acontece muitas vezes? Quando você aceita o pior não acontece, porque sua mente para de alimentar a ansiedade. Você está tão focado em agir e se preparar que as coisas começam a melhorar. Mas mesmo que aconteça, você já tem um plano, já tem força, já tem paz. A maioria das pessoas desaba porque nega a realidade. Não querem pensar no que é difícil, mas isso só as enfraquece. O verdadeiro corajoso é aquele que olha o pior cenário nos olhos e diz: se vier, eu vou enfrentar. E se não vier, melhor ainda.
Esse é o pensamento de uma alma treinada. Hoje, convido você a praticar isso. Pense em algo que te preocupa. Visualize o pior com calma. Respire, aceite e depois escreva 3 coisas que pode fazer para se preparar ou melhorar a situação. Faça isso sem pressa, com honestidade. Você vai perceber como a ansiedade diminui e sua confiança cresce. Porque aceitar o pior não é se render, é o primeiro passo para se libertar do medo. E é dessa liberdade que nasce o poder de construir o melhor. Número 7. O antídoto da preocupação é agir com propósito. A preocupação fica dando voltas na sua cabeça, rouba sua energia, te paralisa. É como estar em uma cadeira de balanço, mantém você em movimento, mas não te leva a lugar nenhum. E o pior é que quanto mais você pensa, mais se desgasta. Mas existe um antídoto, simples e poderoso: agir com propósito. Sim, a ação dirigida e consciente é o remédio contra a preocupação. Porque quando você se move, quando faz, quando decide, o medo diminui, a mente se clareia e o que parecia imenso se torna administrável. Você não consegue se preocupar e agir com eficácia ao mesmo tempo. A mente não foi feita para operar nas 2 direções de uma vez, ou você está imaginando o pior, ou está resolvendo. Não há espaço para as 2 coisas. E se você escolhe agir, começa a quebrar o ciclo. Porque você deixa de alimentar a ansiedade com suposições e passa a transformar essa energia em movimento, avanço e possibilidade. Muita gente acredita que precisa esperar o medo ir embora para começar a agir. Mas é o contrário. É quando você age que o medo começa a diminuir, porque sua atenção muda do que pode dar errado para o que você pode fazer agora. Essa é a diferença entre a preocupação destrutiva e a preocupação útil. A primeira te estagna, a segunda te impulsiona, e cabe a você decidir em qual delas vai permanecer. Isso não significa fazer qualquer coisa por fazer, significa agir com intenção, perguntando-se qual passo pequeno e concreto posso dar hoje para me aproximar da solução. Às vezes será enviar uma mensagem, às vezes pedir ajuda, outras vezes escrever um plano, mas sempre algo que te tira da passividade e te conecta ao seu poder. O estoicismo é claro sobre isso. Epicteto dizia que não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar as respostas, e muitas vezes a resposta é uma ação. Marco Aurélio insistia que não devemos perder tempo em queixas ou medos, e sim levantar e fazer o que a natureza espera de nós, cumprir o nosso dever. A ação, dizia ele, é a cura para a inquietação da alma. Se você está preocupado com a saúde, haja melhor alimentação, marque uma consulta, comece a se movimentar mais. Se a preocupação é financeira, faça um orçamento, busque novas fontes de renda, aprenda uma habilidade. Se o problema é nos relacionamentos, converse, peça perdão e estabeleça limites. A solução pode não ser imediata, mas o simples fato de avançar te devolve força. E sim, é possível que nem tudo saia perfeito, mas mesmo quando você erra, aprende. E quando aprende, cresce. E quando cresce, aquele problema que parecia um monstro já não assusta tanto, porque você sabe que está fazendo a sua parte, saindo do medo para entrar na mudança, um lugar muito mais poderoso. A ação também tem um efeito mental profundo, mantém você no presente, te conecta ao agora, e no agora, quase sempre você está bem. A maioria das preocupações mora no futuro, em coisas que ainda não aconteceram. Mas quando você faz algo aqui e agora, lembra a sua mente que tem recursos, que não está indefeso, que pode avançar. Faça simples. Não pense em resolver tudo de uma vez, pense no próximo passo, apenas um. E quando der esse passo, pense no próximo. Passo a passo, sem pressa, sem ruído mental. Cada passo será um tijolo na construção da sua calma. Lembre-se, preocupar-se é natural, mas permanecer na preocupação é opcional. Você pode usar essa inquietação como sinal, não como prisão, como um alerta que te diz é hora de agir. E quando você escolhe agir com propósito, recupera sua clareza, sua confiança e sua paz.
Então, da próxima vez que o medo te paralisar, faça a si mesmo esta pergunta: o que posso fazer agora, mesmo que seja pequeno, que me aproxime de uma solução? E faça, porque é aí que começa a sua verdadeira liberdade. Número 8. Aprenda a escolher suas batalhas e busque a calma acima de ter razão. Existem momentos em que você está completamente certo. Você sabe disso, pode provar. Tem argumentos, evidências, lógica, e mesmo assim decide não discutir. Não porque não possa, mas porque entendeu que a paz interior vale mais do que ter a última palavra. Porque às vezes insistir em provar que está certo é justamente o que te rouba a calma. E então você não ganha nada, apenas se desgasta. Perder a paz por causa de um ponto de vista é um preço alto demais. Há pessoas que buscam conflito mesmo quando não há necessidade, que querem contradizer, corrigir, impor, e você pode cair nesse jogo ou pode se retirar com dignidade. Não porque seja fraco, mas porque é sábio. Porque entendeu que nem todas as batalhas merecem a sua energia. Que vencer uma discussão muitas vezes significa perder a serenidade. E se tiver de escolher, escolha a serenidade. Às vezes calar é um ato de amor próprio, não por medo, nem por indiferença, mas por clareza. Porque você sabe que não precisa provar nada para saber quem é. Porque sabe que a sua verdade não depende da aceitação dos outros. Porque deixou de buscar validação e começou a priorizar seu equilíbrio interno. E isso, mesmo que não seja visível por fora, é uma forma de vitória. Quantas vezes, ao querer ter razão, você acabou discutindo com alguém que nem estava disposto a ouvir? Quantas vezes, ao tentar provar seu ponto, entrou em um conflito que só te deixou esgotado, frustrado ou ressentido? Vale a pena se perguntar: o que estou tentando provar? E para quê? Isso me aproxima da paz ou me afasta dela? O estoicismo nos ensina a distinguir o essencial do trivial. Epicteto dizia: se alguém te ofende, lembra que és tu quem escolhe se irritar ou não. E parte dessa escolha é saber quando se retirar, quando guardar silêncio, quando deixar passar. Não porque não importe, mas porque você importa mais. Sua saúde mental, sua energia, sua estabilidade, tudo isso é valioso demais para ser desperdiçado em discussões sem sentido. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, respire. Pergunte a si mesmo: vale a pena? Este diálogo vai acrescentar algo ou apenas alimentar o ego? Estou reagindo com orgulho ou respondendo com consciência? Se a resposta for que não vale a pena, afaste-se, sorria, mude de assunto, fique em silêncio. Você não precisa vencer para provar o seu valor. Seu valor está em não se deixar arrastar. E quando conseguir fazer isso, vai perceber algo poderoso: você não reage mais, você escolhe. Não explode, decide. Não se deixa levar por cada provocação, torna-se dono de si mesmo. E isso é muito mais forte do que qualquer argumento. Porque a verdadeira força não está em levantar a voz, mas em saber quando não fazê-lo. Você não precisa ter razão para ter paz, mas precisa de paz para viver com sentido. Isso não significa nunca falar, nunca impor limites ou engolir tudo. Significa escolher com sabedoria quando falar. Significa não reagir por impulso, mas agir com intenção. Seu objetivo não é vencer o outro, e sim manter o equilíbrio. E quando você vive assim, o seu mundo muda, porque já não está à mercê de cada comentário, mal entendido ou desacordo. Você está no seu centro. Pratique isso da próxima vez que alguém quiser discutir. Observe o impulso. Sinta a necessidade de responder e depois solte. Observe como o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Veja como se retirar pode ser mais corajoso do que permanecer. Perceba como ceder, às vezes, é um ato de sabedoria, não de fraqueza. E se conseguir escolher sua paz antes do seu ego, algo maravilhoso acontece. Você começa a viver com mais leveza, mais liberdade, mais calma. Já não precisa provar nada, porque o mais importante você já conquistou: o domínio de si mesmo. Portanto, nem sempre tenha razão, tenha paz. E quando tiver que escolher entre ganhar uma discussão ou preservar o seu equilíbrio, escolha o segundo. Porque no fim do dia, o que realmente importa não é se você estava certo, mas se soube conservar sua serenidade.
E isso, sem dúvida, é a verdadeira vitória. Número 9. Cultive a gratidão e a bondade para fortalecer sua paz interior. Quando você escolhe ver o que tem em vez do que falta, algo profundo muda dentro de você. Quando decide ser gentil, mesmo quando ninguém retribui, torna-se o dono da sua paz. Porque a gratidão e a bondade não são apenas qualidades bonitas, são ferramentas reais de transformação. Cada vez que você agradece, treina sua mente para se concentrar no que funciona, no que já tem, no que te sustenta. E cada vez que é gentil, constrói uma ponte entre o seu mundo interior e o dos outros, uma ponte que apoia o seu bem-estar emocional. A maioria de nós vive tão focada no que falta, no que não vai bem, que esquece o essencial: respirar, comer, estar seguro, ter alguém que nos ame, ter uma mente que pensa, um corpo que caminha mais um dia para tentar novamente. Quando você presta atenção às pequenas coisas e as agradece, descobre que não precisa ter tudo para se sentir completo, basta reconhecer o que já está presente. E isso não é ignorar os problemas, é equilibrar a balança. É deixar de viver no modo reclamação e entrar no modo consciência. A queixa constante turva a mente, esgota a alma, fecha portas. A gratidão, por outro lado, abre o olhar, o coração e a possibilidade de viver com mais leveza. E se além disso, você escolhe ser gentil, mesmo com quem não é com você, começa a construir algo que poucos conseguem, uma paz interior que não depende dos outros. A bondade nem sempre é fácil. Às vezes, o ego quer devolver o que recebe, mas é aí que entra a escolha consciente. Não se trata de deixar que passem por cima de você, e sim de agir a partir do seu centro, não da reação. Uma palavra gentil, um gesto sincero, um perdão concedido, uma ajuda desinteressada, tudo isso tem efeito direto na sua saúde mental. Quando você dá sem esperar nada, conecta-se com o que há de mais puro em você. E quando agradece o que tem, afasta-se da mentalidade de escassez e entra na abundância emocional. Segundo o estoicismo, não precisamos que as coisas mudem para estarmos bem. Precisamos mudar nossa percepção sobre elas. Epicteto dizia que a verdadeira riqueza não está em ter muitas coisas, mas em precisar de pouco. E parte de precisar de pouco é estar profundamente grato pelo que já se tem. Marco Aurélio, em meio ao caos do império, escreveu que uma vida boa depende mais da alma do que do destino, e a alma se fortalece com gratidão e virtude. Uma prática simples, mas poderosa, é manter um diário de gratidão. Todas as noites, escreva 3 coisas pelas quais se sente grato. Não precisam ser grandes. Pode ser o sabor de um café, uma conversa, o silêncio, o riso de alguém que você ama. Faça isso todos os dias, mesmo cansado, triste ou frustrado. A constância treina sua mente para ver a luz mesmo nos dias nublados. E pratique também a bondade consciente, não apenas quando estiver de bom humor. Faça disso um exercício diário, abrir uma porta para alguém, cumprimentar com intenção, ouvir sem interromper, responder com calma. Esses pequenos gestos geram uma grande diferença, não só nos outros, mas também em você. Porque quando escolhe a bondade, escolhe a paz, você não precisa ser perfeito, precisa ser coerente. Agradeça, seja gentil, e quando não conseguir fazer isso pelos outros, faça por si mesmo. Não fale consigo com dureza. Não se julgue sem compaixão. Você também merece a sua bondade. Você também merece a sua gratidão. Reconheça o seu esforço, celebre os seus progressos, honre o seu caminho. Se fizer isso todos os dias, algo dentro de você começará a mudar. Não porque tudo ao redor seja perfeito, mas porque você decidiu estar em paz com o que há. Decidiu se concentrar no que soma, viver com gratidão e agir com bondade. E quando vive assim, tudo pesa menos, tudo flui melhor. Porque você está alinhado com o essencial, vivendo a partir do que há de mais elevado em si, e isso aconteça o que acontecer lá fora, é liberdade. Número 10. A boa companhia é fundamental para a paz interior. O que você permite ao seu redor transforma o que acontece dentro de você.
As pessoas com quem mais convive não apenas preenchem seus dias, mas moldam sua mente, suas emoções, seus hábitos e suas aspirações. Por isso, se você busca paz interior, clareza mental ou crescimento espiritual, a companhia que escolhe é um dos fatores mais determinantes. Mesmo a chama mais forte pode se apagar se estiver cercada por ventos hostis. E às vezes, a alma mais nobre se turva simplesmente por conviver demais com vozes que não acreditam nela. Não se trata de julgar ou se sentir superior a quem ainda não despertou. Trata-se de proteger o que há de mais valioso em você, o seu estado interno. Há pessoas que drenam, queixam-se constantemente, vivem em conflito, enxergam tudo com negatividade, arrastando você para o julgamento, o pessimismo e a crítica. E sem perceber, você começa a se parecer com isso, porque não apenas ouvimos os outros, nós os absorvemos. Tornamo-nos parecidos com aquilo que frequentamos. Por isso, observe com quem você tem passado seu tempo. Como se sente depois de estar com certas pessoas? Mais leve ou mais tenso? Mais inspirado ou mais vazio? Elas te impulsionam ou te fazem retroceder? Talvez seja hora de colocar limites, não com ódio, mas com amor próprio, não com rejeição, mas com clareza. Porque quando você sabe para onde vai, entende que nem todos podem acompanhá-lo. Do outro lado está a boa companhia, aquela que te eleva, que te confronta com respeito, que acredita em você quando você duvida, que te impulsiona a crescer, aprender e se tornar melhor. Essas pessoas nem sempre são muitas, mas são essenciais. Em suas palavras, você encontra encorajamento, em sua presença, encontra abrigo e em seu exemplo, encontra direção. Cerque-se de pessoas que cuidam da mente, que honram suas palavras, que vivem com intenção e não com reatividade. Elas te ajudarão a construir uma mente forte e um coração em paz. O estoicismo também fala sobre isso. Sêneca alertava que a companhia de pessoas viciosas podia corromper até mesmo o sábio mais disciplinado. Epicteto recomendava cercar-se daqueles que cultivam a virtude, não apenas dos que buscam prazer ou sucesso superficial. Marco Aurélio resumiu assim: a alma se colore com a tonalidade de seus pensamentos, e esses pensamentos são moldados pelas vozes que mais escutamos. Por isso, se quer paz, rodeie-se de quem também a cultiva. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece aos poucos. Talvez reduzindo o tempo com quem sempre te drena. Talvez procurando uma nova comunidade, um espaço onde se fale com respeito, propósito e consciência. Talvez seja hora de se aproximar mais das pessoas que admira, mesmo que apenas lendo seus livros, ouvindo seus ensinamentos ou aprendendo com seus exemplos. Isso também é companhia. E não se esqueça de ser você também uma boa companhia para os outros. Seja aquele que inspira, que escuta sem julgar, que não alimenta o drama, que constrói em vez de destruir. Porque o que você oferece ao mundo é o que o mundo devolve. Quando você se torna uma presença de paz, a paz passa a te acompanhar. A qualidade do seu ambiente influencia diretamente a qualidade da sua vida interior. Cerque-se de pessoas que falam com verdade, que corrigem com amor, que te impulsionam a crescer. Pessoas que, quando te veem vacilar, não zombam nem te criticam, mas te estendem a mão para ajudar a voltar a si mesmo. Essa é a companhia que merece estar perto. Essa é a companhia que te mantém firme no caminho. E se hoje você se sente só nesse processo, não se desespere. Às vezes, afastar-se do que te diminui é o primeiro passo para abrir espaço ao que te fortalece. Tenha paciência enquanto se transforma. Novas pessoas virão, porque a energia que você emana é a energia que você atrai. E se permanecer fiel aos seus valores, tudo o que for necessário chegará. A paz também se constrói com as vozes que você escolhe ouvir, com os vínculos que decide cultivar. Faça isso com intenção, faça com amor, porque quando você se cerca de luz, o seu interior também começa a brilhar. Número 11. Pare de se preocupar com o que os outros pensam de você. Quantas vezes você deixou de fazer algo que realmente desejava, apenas por pensar no que os outros iriam dizer?
Quantos sonhos você guardou em silêncio por medo de ser criticado, julgado ou mal interpretado? É incrível como a opinião alheia, uma ideia que nem é nossa, pode ter tanto poder sobre nossas decisões. E o mais triste é que, muitas vezes, nem sequer é uma opinião real, mas uma suposição, algo que inventamos na mente e, mesmo assim, deixamos que nos paralise. Viver preocupado com o que os outros pensam de você é como viver em uma prisão invisível. Você não vê as grades, mas as sente, e elas são feitas de insegurança, de necessidade de aprovação, de medo da rejeição. O problema não é a crítica, e sim o quanto de si você entrega para evitá-la, o quanto se esconde, o quanto finge, o quanto se limita para caber em um molde que nunca escolheu. E isso, pouco a pouco, mata sua autenticidade. Mas existe uma verdade libertadora. A maioria das pessoas está ocupada demais pensando em si mesma para pensar realmente em você. E quem te julga, faz isso a partir das próprias inseguranças, não de uma verdade absoluta. Ninguém tem autoridade para definir quem você é ou o que merece. Apenas você. Apenas sua consciência. Apenas o seu propósito. Deixar de se preocupar com a opinião dos outros não significa se tornar insensível ou arrogante. Significa recuperar seu poder, voltar para si, tomar decisões com base na sua convicção, não no medo. Porque, quando você escolhe viver de acordo com seus valores, mesmo que isso incomode os outros, está sendo livre. E a liberdade interior é a única verdadeira. O estoicismo fala claramente sobre isso. Epicteto dizia: se você busca agradar a todos, perderá sua alma. Ele também ensinava que quem depende da aprovação externa torna-se escravo dos caprichos alheios. Marco Aurélio refletia que as pessoas falarão de qualquer forma, não importa o que você faça. Então, por que não fazer o que realmente deseja? Por que viver preso a expectativas que não carregam o seu nome? Enfrente o medo do julgamento. Fale quando tiver algo importante a dizer, mesmo que sua voz trema. Expresse suas ideias, mesmo que sejam diferentes. Vista-se do jeito que te faz bem, mesmo que isso quebre padrões. Comece aquele projeto, grave aquele vídeo, mude de direção se o seu coração pedir. Você não está aqui para cumprir os planos dos outros, está aqui para honrar a sua verdade. E sabe o que acontece quando começa a viver a partir de si mesmo? Os outros percebem. Talvez no início, você cause desconforto, mas com o tempo inspira. Porque não há nada mais poderoso do que uma pessoa autêntica que vive sem medo do que os outros vão pensar. Essa pessoa transmite força, convicção e luz. E essa luz não vem de agradar a todos, vem de ter parado de tentar. Pratique isso todos os dias. Sempre que sentir o impulso de se calar, pergunte se estou fazendo isso por respeito a mim ou por medo dos outros. Sempre que adiar um sonho, pergunte a quem estou tentando agradar. E sempre que agir, que seja a partir do seu centro, da sua verdade, porque é só daí que nasce a verdadeira paz. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa ser você. E ser você já é suficiente. As pessoas que realmente importam não te pedem máscaras, te aceitam mesmo sem entender tudo sobre você. Mas isso só é revelado quando você tem coragem de ser quem é, sem disfarces, sem medo, sem pedir permissão. Hoje pode ser o primeiro dia em que você deixa de carregar esse peso invisível. O dia em que decide caminhar mais leve, falar com mais clareza e viver com mais autenticidade. Você não precisa que todos te entendam. Só precisa se respeitar o bastante para seguir o seu próprio caminho. E quando fizer isso, quando olhar para trás e perceber tudo o que conquistou apenas por ter se atrevido, vai entender nenhuma opinião alheia valia tanto quanto a sua liberdade. Sua vida não foi feita para ser validada, foi feita para ser vivida. E viver começa no exato momento em que você para de pedir permissão. Número 12. Reduza a sobrecarga de informação para evitar o esgotamento mental. Você está se esgotando, mas não pelo que faz,
e sim por tudo que consome. Informação constante, notificações sem fim, manchetes alarmantes, mensagens que não param. Sua mente não foi projetada para processar tanto, tão rápido e o tempo todo. É por isso que você se sente cansado mesmo sem ter feito nada físico, porque o esgotamento mental nasce de uma mente saturada, de uma atenção dividida, de um foco roubado por milhares de estímulos. E se você não decidir proteger seu espaço mental, ninguém fará isso por você. Vivemos na era do excesso, excesso de dados, de opiniões, de distrações. Cada vez que você abre um aplicativo, seu cérebro entra em estado de alerta. Cada vez que faz scroll, está treinando a mente para não parar, para não refletir, para não estar presente. E isso tem um preço: sua clareza, sua criatividade, sua serenidade, porque não é possível ter paz quando a mente não se detém. Você precisa colocar limites, não apenas no que faz, mas no que permite entrar. Nem tudo o que está disponível é necessário. Nem tudo o que você pode ler te acrescenta. Nem tudo o que pode ver te nutre. E se você não filtra, se enche de ruído, e o ruído, mesmo que pareça inofensivo, desgasta. Desgasta o foco, o ânimo, a conexão consigo mesmo. Reduza a quantidade de informação que consome. Escolha conscientemente a quem escuta, quais conteúdos segue, quantas vezes por dia se expõe a notícias, redes e opiniões alheias. Você não precisa estar informado sobre tudo para viver bem. Na verdade, quanto menos ruído externo tiver, mais clareza interna encontrará. Porque o silêncio também é uma fonte de sabedoria, e só no silêncio é possível ouvir a própria voz. O estoicismo nos lembra da importância de proteger a alma da contaminação externa. Sêneca advertiu isso há séculos. Leitura em excesso e dispersa não educa o espírito, enfraquece. Não se trata de saber muito, mas de saber bem. Não se trata de encher a cabeça, e sim de treiná-la. Epicteto ensinava que o essencial é distinguir o que depende de você e o que não depende. E sabe o que não depende de você? Tudo o que os outros dizem, publicam ou gritam, mas depende de você o que escolhe permitir na sua mente. Comece com passos simples. Desative notificações desnecessárias. Silencie quem só traz ruído e drama. Reserve momentos do dia para estar completamente desconectado, sem celular, sem notícias, sem estímulos. Crie espaços para o pensamento profundo, para o descanso mental, para o silêncio, não como um luxo, mas como uma necessidade, porque uma mente clara é uma mente forte. E quando você reduzir o excesso, perceberá o que realmente importa. Terá mais tempo para o essencial, mais energia para seus projetos, mais presença nas relações. Conseguirá ler com atenção, ouvir com profundidade, pensar sem interrupções. Voltará a si, e nesse retorno sentirá alívio, porque não estará mais correndo atrás de cada estímulo, estará escolhendo. E escolher é poder. Não confunda estar ocupado com estar focado. Não confunda estar informado com estar em paz. Você não precisa de mais dados, precisa de mais direção. E essa direção só aparece quando a mente está limpa, quando você pode pensar sem o eco constante do que vem de fora, quando pode viver sem estar preso ao que acontece lá fora. Assuma responsabilidade pelo seu ambiente mental. Faça uma limpeza consciente, elimine o que te tira energia, preserve o que te nutre e volte ao simples, ao lento, ao profundo, porque é aí que está a força. Não em saber tudo, mas em saber o que realmente importa. Lembre-se, uma mente saturada não toma boas decisões. Uma mente sobrecarregada se torna reativa, ansiosa e dispersa. Mas uma mente clara enxerga com perspectiva, age com calma e vive com sabedoria. E é isso que você merece. Chega de esgotamento desnecessário, chega de ruído disfarçado de necessidade. Hoje você pode escolher viver com mais intenção. E essa escolha começa filtrando o que deixa entrar. Porque sua paz vale mais do que qualquer informação. Porque seu foco é mais valioso do que qualquer tendência. E porque o seu bem-estar começa com o que decide não consumir. Número 13. Comece o dia com atividades conscientes e nutritivas para a mente.
O que você faz ao acordar não é apenas um hábito, é uma declaração. É uma mensagem que você envia à sua mente e ao seu corpo sobre como pretende viver aquele dia. Se a primeira coisa que faz é olhar o celular, ler mensagens ou abrir as redes sociais, sua mente já começa o dia em modo de reação, ansiedade e comparação. E assim é quase impossível ter clareza, calma ou foco. Mas se decide começar o dia com intenção, com ações que te nutrem, tudo muda. Porque independentemente do ruído lá fora, o que realmente faz diferença é o silêncio que você cultiva dentro de si. Despertar não deveria ser uma corrida, mas uma acolhida, um espaço sagrado para você, para sua alma, para sua energia. E não é preciso horas para isso. Às vezes, bastam alguns minutos de presença consciente para transformar completamente o ritmo da mente. Você pode começar com uma respiração profunda, inspire pelo nariz, sinta seu corpo vivo, presente e grato. Expire lentamente e solte a pressa. Só esse pequeno gesto já semeia serenidade. Pode preparar uma bebida quente, um chá, um café, mas não no piloto automático. Faça disso um ritual. Observe o vapor, sinta o aroma, aprecie o primeiro gole como se fosse o único. Esse momento pode parecer simples, mas se vivido com atenção, se transforma em uma prática de presença. Você está treinando sua mente a estar aqui, agora, não nos problemas, não nas tarefas, aqui. Escrever também é um ato poderoso. Tire alguns minutos para despejar seus pensamentos em um diário, anote o que sente, o que espera do dia, o que agradece. Não precisa ser poeta, só precisa ser honesto. Escrever é organizar o caos interno, é clarear o caminho antes de sair ao mundo. É ouvir a si mesmo antes de precisar ouvir a todos os outros. E se puder, medite, mesmo que por 5 minutos. Não para esvaziar a mente, mas para observá-la. Para perceber o quanto ela corre quando não está sendo observada. Sentar-se em silêncio e assistir seus pensamentos, sem julgá-los, é uma forma de recuperar o comando. É como afinar um instrumento antes de tocar uma grande música. Se você afina sua mente ao começar o dia, tudo o que vem depois soa mais harmonioso. O estoicismo também ensina a importância de começar o dia com clareza. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que, ao despertar, devia lembrar a si mesmo do que poderia esperar do mundo, dificuldades, pessoas ignorantes, obstáculos, mas também que tinha o poder de escolher como responder a tudo isso. Esse exercício matinal não era pessimismo, era preparação, era treinamento mental para não ser vítima do inesperado. E podemos fazer o mesmo. Não se trata de ter uma manhã perfeita, mas de ter intenção, de escolher conscientemente como quer começar, porque o primeiro pensamento do dia ecoa. A primeira emoção se espalha. E se você escolhe começar com gratidão, calma e foco, constrói uma base sólida para o que vier. Você não pode controlar tudo o que acontecerá, mas pode controlar como chega a cada momento. Substitua o impulso de pegar o celular pelo hábito de tocar o coração. Coloque a mão no peito. Respire. Pergunte-se: como me sinto hoje? Do que preciso? O que quero semear neste dia? E a partir daí, haja. Comece pequeno, um passo de cada vez, mas seja firme. Não entregue esse primeiro momento ao mundo externo. Faça dele seu. Faça dele sagrado. E se um dia falhar, não se culpe. Tente novamente amanhã, porque esse hábito não é um destino, é um caminho, um compromisso com você mesmo, com o seu bem-estar, com a sua paz. Comece o dia consigo antes de começar com o mundo. Você é a raiz, e se cuida da raiz, tudo mais floresce. Então, amanhã, quando abrir os olhos, lembre-se, você pode escolher como começar. Pode escolher com o que encher sua mente. Pode escolher com o que alimentar sua alma. E esse simples ato de escolha pode mudar tudo. Número 14. O corpo precisa descansar, mas a mente também. Você está cansado, mas não apenas fisicamente. Sente o peso nos ombros, mas também na mente. Tem dificuldade para se concentrar, para decidir, para estar presente. E isso não é coincidência. Vivemos dando ao corpo pequenas pausas,
mas a mente quase nenhuma. E isso cobra um preço alto, porque mesmo que o corpo pare, se a mente continua correndo, não há descanso verdadeiro. O verdadeiro esgotamento muitas vezes vem de não saber desligar a mente. A maioria entende que precisamos dormir para ter um bom desempenho, mas poucos percebem que também precisamos de silêncio, pausa e desconexão consciente para que a mente respire. E não estou falando em dormir 8 horas. Falo de momentos durante o dia em que a mente não esteja resolvendo, planejando, lembrando, comparando ou reagindo. Momentos em que você simplesmente é, sem fazer, sem pensar demais, apenas estar. Quando sua mente não descansa, o corpo sente. E isso não é exagero, estresse crônico, ansiedade, insônia, desequilíbrios hormonais, inflamação, tudo isso pode nascer de uma mente sobreestimulada, saturada, nunca em pausa. E o mais perigoso é que normalizamos isso. Vivemos no modo automático, respondendo e-mails, vendo notificações, mudando de tarefa em tarefa sem respirar. E no fim do dia, você se pergunta por que está tão cansado, mesmo sem ter feito tanto. O descanso mental não é luxo, é necessidade. E você não precisa de um retiro espiritual para consegui-lo. Pode começar agora, onde está, desligue o ruído por alguns minutos, feche os olhos, sinta a respiração, perceba o corpo, deixe o silêncio te envolver, mesmo que por 5 minutos. O descanso mental não está na quantidade de tempo, mas na qualidade da presença. O estoicismo também compreendia isso. Marco Aurélio, mesmo carregando o peso do Império Romano, escrevia sobre a importância de se retirar para dentro de si. Dizia que existia um espaço interior onde, se soubéssemos encontrá-lo, sempre poderíamos nos refugiar. Um lugar para reconectar-se com a essência, longe do ruído, do julgamento, da pressão externa. Esse retiro mental, esse santuário interior, também está disponível para você. Basta praticar. Faça de forma simples. Antes de começar o dia, fique um momento em silêncio. Não abra o celular de imediato. Não pule para a lista de tarefas. Apenas respire. Sente-se consigo mesmo. Ouça o que há dentro. No meio do dia, presenteie-se com 5 minutos de pausa. Se puder, saia para caminhar sem o telefone. Observe, sinta, respire. E antes de dormir, em vez de encher a mente com telas e notícias, ofereça-lhe descanso real. Respire fundo, agradeça, solte. Se um pensamento quiser invadir esse espaço, não lute, observe, deixe passar. Você não é seus pensamentos. É quem os observa. É o espaço entre um e outro. E quanto mais praticar isso, mais perceberá que pode parar a engrenagem. Pode sair do automático. Pode escolher o silêncio. Porque nesse silêncio, algo belo acontece, você recupera a clareza. A mente desacelera, o corpo relaxa, o sistema nervoso se equilibra e o que antes parecia impossível agora se vê com perspectiva. Porque o descanso não apenas restaura, ele revela. Mostra o que realmente importa. Lembra que estar em paz vale mais do que estar ocupado. Você não precisa ser perfeito, apenas constante. Não precisa meditar 1 hora, apenas respirar com intenção por alguns minutos. Não precisa se desconectar do mundo, apenas se reconectar consigo. E essa reconexão transforma sua energia, sua saúde e seu foco. Pare de se empurrar até o limite. Não pense que descansar é perder tempo, é o contrário. É recuperá-lo, é fazer o tempo render mais. Porque uma mente descansada é uma mente que cria, que ama, que decide com sabedoria. Faça do descanso mental uma prática diária. Não como fuga, mas como compromisso com você mesmo. Seu bem-estar começa no instante em que decide cuidar de si. E cuidar de si também significa dar-se permissão para parar, respirar e não fazer nada. E que isso seja suficiente. Porque nem sempre é preciso avançar. Às vezes, só é preciso ficar quieto. E nesse silêncio, lembrar quem você é e, a partir daí, voltar ao mundo mais claro, mais forte, mais em paz.
Número 15. Estabeleça rotinas que promovam o bem-estar físico e mental. Há momentos em que a ansiedade parece surgir do nada. Um nó no estômago, uma pressão no peito, pensamentos acelerados que você nem sabe de onde vieram. E sim, às vezes há causas emocionais profundas, mas muitas outras vezes esse estado mental, que tanto custa controlar, tem origens simples, cotidianas e físicas. Você não dormiu bem, não se moveu o dia inteiro, se alimentou mal, está desidratado e o seu corpo, que é a base da mente, começa a entrar em colapso. E você acredita que é apenas ansiedade, quando na verdade é falta de cuidado. Por isso, se quer realmente controlar a mente, precisa começar cuidando do corpo, não como uma obrigação estética, mas como um ato de respeito, uma forma de devolver equilíbrio ao seu sistema. Quando você se exercita, mesmo que apenas caminhe 20 minutos por dia, está liberando tensão acumulada. Está dando à sua mente uma válvula de escape, uma maneira de descarregar o estresse que não sabe como sair. Está produzindo endorfinas que melhoram o humor, regulam os pensamentos e estabilizam as emoções. O mesmo acontece com a alimentação. Se vive à base de cafeína, açúcar e alimentos ultraprocessados, seu corpo permanece em um estado de inflamação constante e isso afeta não apenas sua saúde física, mas também sua estabilidade emocional. Comer bem não é moda, é fundamento. Alimentos reais, frescos, equilibrados, hidratação constante. Pequenas decisões que, embora pareçam simples, têm um impacto enorme na forma como você pensa, sente e reage à vida. E não se esqueça do descanso. Dormir bem é tão importante quanto se alimentar. O corpo precisa se desconectar, processar, se reparar, e se você não descansa o suficiente, seu sistema nervoso entra em alerta, começa o dia em modo de sobrevivência, irrita-se com facilidade, pensa mais devagar, toma piores decisões. Por isso, estabelecer uma rotina noturna também faz parte do seu bem-estar. Desligue as telas antes de dormir. Respire fundo, leia algo leve. Permita que sua mente desacelere antes de se entregar ao sono. O estoicismo também falava sobre autocuidado, ainda que com outras palavras. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de não negligenciar o corpo, pois a mente precisa de um templo forte e limpo para habitar. Epicteto dizia que não se pode aspirar à sabedoria sem disciplina física, porque corpo e mente são um só. Se você quer pensamentos claros, emoções estáveis e decisões firmes, precisa começar por uma base sólida, e essa base é a sua rotina diária. Mas não é necessário ser radical, nem mudar tudo de um dia para o outro. Basta começar com intenção. Acorde um pouco mais cedo para se mover. Beba água assim que despertar. Planeje suas refeições com mais consciência. Reserve um momento do dia para estar em silêncio, sem distrações. Observe como cada uma dessas ações, pequenas mas consistentes, transforma o seu dia. Sua energia muda, sua mente se organiza, suas emoções se equilibram. E o mais bonito é que, quando repete esses hábitos com constância, eles se tornam parte de você. Já não é preciso se forçar, eles fluem naturalmente. E o que antes parecia impossível, sentir-se em paz, ter clareza mental, estar presente, passa a ser o normal. Porque não se trata de fazer algo extraordinário, mas de fazer o ordinário com consciência, uma e outra vez, dia após dia, até que sua rotina se torne seu refúgio. Não espere que a ansiedade te derrube para agir. Não espere estar exausto para perceber que precisa se cuidar. Comece hoje. Cuide do que faz com o corpo e verá sua mente melhorar. Cuide dos seus hábitos e verá sua vida mudar. Porque no fim, o bem-estar não aparece por sorte. Ele se constrói com cada pequena decisão que você toma por si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe uma decisão firme de transformar sua mente e recuperar sua paz. Agora, fortaleça ainda mais esse compromisso. Vá até os comentários e escreva: hoje escolho a paz interior. Sou estoico.
Grave isso não apenas com palavras, mas com intenção. Repeti-lo é mais do que um gesto. É uma declaração de poder, uma semente que você planta no subconsciente para viver com mais calma, mais clareza e mais controle. E se este conteúdo te ajudou, inscreva-se para continuar fortalecendo sua mente a cada dia.